A oposição e parte da população não aceitam os resultados oficiais dessas eleições presidenciais. A líder opositora, que chama Svetlana Tchanovskaya, não sei se eu falei corretamente o nome dela, ela fugiu para a Lituânia, temendo pela segurança, e disse que está disposta, inclusive, a guiar o país durante um processo de transição. Bom, o professor Legene vem hoje nos explicar a situação da Bielorrússia. Olá, professor, tudo bom por aí? Tudo bom, Thalita? Boa tarde aos nossos espectadores, né? Então, essa semana aqui tem muitos assuntos quentes na geopolítica mundial, né? E o que eles estão fazendo na Bielorrússia é... Daqui a pouco nós vamos ver um mapa aí que eu pedi para a sua produção colocar no ar para a gente. Nós vamos entender por que tem que derrubar aquele governo da Bielorrússia. Essa história de que ele foi reeleito 5 vezes, está aí o mapa, né? Você vê que a Rússia, esse território grande aí em cima, o sul da Rússia, tem 6 países que fazem fronteira, né? A Ucrânia, esse que está em vermelho, Belarus, né, que é o Bielorrússia, e os 3 do Báltico ali, né? Letônia, Estônia e Lituânia, né? Todos os outros 4, Ucrânia e os 3 de cima, já estão na mão da Europa, já tem tropa dos Estados Unidos ali, etc. Só falta cair a Bielorrússia. Aí vai ficar um cordão ali de soldados da OTAN ameaçando, apontando o canhão para a Rússia. É isso. Se você não entender essa geopolítica, você não está entendendo nada, né? Essa história que o cara elegeu 5 vezes, o Roosevelt foi eleito a primeira vez em 32, 36, 40, 44, ele foi reeleito pela terceira vez, e seria em 48 se não tivesse morrido, porque é um cara popular, e quando o cara é popular, ele tem o direito de ser candidato, né? Evo Morales, 4 mandatos, os caras derrubaram o cara, né? Então, e essa mulher que você mencionou que fugiu, perdeu a eleição para ele, teve 10% dos votos. Muito provável, eu não sou profeta, mas muito provavelmente o imperialismo pode vir a fazer com ela o que fez com o Guaidó, né? Escolhe lá um qualquer aí, tá? Você agora é presidente, moça, assume o comando aí, que nem fizeram com a Janine na Bolívia, né? Uma senadora, não teve voto nenhum, derrubou o Evo, virou presidente. Porque eles não podem colocar um militar diretamente, não pode colocar um juiz, né? Não pode colocar um promotor, tem que pôr um político. E é provavelmente que eles vão colocar essa mulher. Mas o que está em jogo ali, ele, né, o Lukashenko, ele é um aliado estratégico do presidente Putin. E a Bielorrússia, ou Belarus, né, é uma das 15 repúblicas que compunham a União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, né? E aí depois eles se transformaram em 91 no Comissão dos Estados Independentes, né? Agora, das outras, Rússia e mais 14, dessas 14, a que, digamos assim, mais ainda permaneceu com alguns ideais socialistas, mais progressistas, e até podemos usar o termo de esquerda, esse Lukashenko foi do partido, né? Foi do Partido Comunista, né? Na época lá era da própria Bielorrússia, né? Tinha o Partido Comunista da Rússia. Mas os caras querem, agora vão derrubá-lo, né? Não é porque ele é comunista, não é comunista, nem vai implantar o socialismo lá. Ele é aliado do Putin. E é preciso, então, tirar do tabuleiro de xadrez, derrubar essa peça para enfraquecer o Putin. E por que quer enfraquecer o Putin e enfraquecer a Rússia? O sonho de consumo deles é tomar a Rússia, né? Em 1917, o Lenin acabou com o sonho desses caras aí, acabou com o czarismo lá, fez uma revolução, mas a revolução se perdeu em 1991, deu um passo atrás. No entanto, não dá para dar um passo atrás depois de 70, 80 anos de governo, e muita coisa ficou impregnada na Rússia, né? E uma das coisas que ficou, a herança da União Soviética para a nova Rússia, sabe o que foi? É a maior plantel, é o maior parque atômico do mundo. Ele equipara aos Estados Unidos. A China hoje é a maior potência econômica, ela vai crescendo, vai ameaçando os Estados Unidos, mas não tem comparação o arsenal atômico da China, né? Eu recebi aqui um artigo sobre a China que, após uma reunião do Partido Comunista Chinês, eles fizeram uma série
de metas estratégicas, etc., porque eles estão prevendo o afastamento completo e até talvez o rompimento com os Estados Unidos, né? Esperamos que não chegue a isso. Mas um dos itens do programa que eles vão adotar aqui é a nuclearização mais avançada da Rússia e aumento do percentual do PIB em defesa. Vai para 4%, imagina 4% do PIB chinês. Então, ali é uma questão geopolítica, né? Essa onda, as manifestações que estão acontecendo ali, igualzinho do que já teve no Líbano, igualzinho que foi as revoluções coloridas no leste europeu, vocês lembram disso? Entre 2000 e 2005, né? Na Ucrânia, ali vizinho da Bielorrússia, Revolução Laranja, derrubaram lá um cara que era aliado do Putin, né? No Quirguistão, né? Ali é outra república soviética, Revolução Tulipa. Então eles inventam uns nomes, aí depois, 6 anos depois, é a tal da Revolução Árabe, lá no Egito, né? Tentaram derrubar o presidente da Síria, não conseguiram, né? Trocou o governo no Egito, mas ficou tudo igual, né? Não mudou muito em relação a Hosni Mubarak, né? Então é essa situação. E eu não posso deixar de mencionar aqui, não é? A Revolução dos Cedros, no Líbano, em 2005, eles dão sempre um nome, mas o Brasil viveu isso. Só que não deram o nome porque não concretizou, vamos dizer, a derrubada da Dilma naquele junho de 2013, por causa dos tais 20 centavos da passagem, o que esses caras fizeram lá na Avenida Paulista, a Rede Globo entrou para fazer campanha, né? Então são as jornadas de junho, sempre com apoio de um agente externo, que você nunca viu. Eu quero aqui só fazer um registro, que nós não podemos perder a memória histórica. Aonde que a CIA implantou pela primeira vez esse modelo, sabe aonde foi? Entre 1951 e 53, no Irã, no atual Irã, da República Islâmica do Irã. O Irã tinha um primeiro-ministro extremamente patriótico e nacionalista. Não era comunista, não era socialista, mas nacionalizou o petróleo, que estava na mão a Anglo-América lá, a Inglaterra que mandava no petróleo iraniano, porque era governado por aquele Shah, né? Reza Pahlavi. E aí o Shah, em determinado momento, foi exatamente 15 de agosto de 1953, derrubou, destituiu o primeiro-ministro. Nossa, o povo foi para a rua. Foi para a rua, levantou assim o país inteiro. Bastou 4 dias. A CIA jogou dinheiro, jogou ONGs, comprou deputados. Olha, dia 19, 4 dias depois, o povo já estava contra o governo do Mossadegh, né, Mohamed Mossadegh. E aí deram um golpe de Estado e colocaram um general, e o Shah voltou. Ele tinha se exilado no dia 15 de agosto, né, ele se exilou em Roma. E aí voltou. No dia 19 ele voltou e tudo continuou como antes no quartel de Abrantes. Então, o primeiro modelo piloto da experiência de fazer manifestações para destituir, para derrubar, para desestabilizar governos populares, não necessariamente de esquerda, progressistas, patrióticos, começa no Irã em 1953, lembre bem disso. Mas o modelo é o mesmo, né? O que eles estão começando a fazer de novo no Líbano aqui, nós já alertamos, o mundo está percebendo isso, né? E aí agora aparece lá na Bielorrússia, né? Eu espero que o Lukashenko, ele está aberto para discussão, né? A Constituição permite que ele seja reeleito, não há limite de número de reeleições, como nós aqui só pode uma, né? Lá não há. Ele, numa demonstração de boa vontade, ele foi reeleito com 70% dos votos. Ele é um cara popular lá. Numa demonstração de que ele está querendo conversar, falou: olha, vamos mudar esse item da Constituição e fazer uma nova eleição, né? E aí não sei como que a oposição vai reagir. Mas o negócio ali é tirá-lo do poder. Aliado do Putin tem que cair. Esse é o cenário ali na Ásia, na Rússia. É o cerco à Rússia, é o termo que eu estou usando nesses programas que eu tenho dado entrevista. A Rússia está sendo cercada pela OTAN. Professor Legene, tem alguma possibilidade da Rússia fazer algum tipo de intervenção ali na Bielorrússia ou não? Olha, no caso da Ucrânia, a Rússia não fez.
E a Ucrânia é, em termos de território, de população, muito maior do que a Bielorrússia. O máximo que aconteceu na Ucrânia foi naquela região, bem na fronteirinha ali, né? É uma chamado, ali chama Crimeia, é uma região muito importante. O povo da Crimeia queria ficar com a Rússia, não queria ficar na Ucrânia, porque a Ucrânia estava sendo governada pela extrema-direita, pelos fascistas, né? Chegaram a hastear bandeiras nazistas, né? Quando derrubaram o presidente anterior lá em 2005, né? Aí fizeram um plebiscito. A população da Crimeia deu 97% a favor de ficar com a Rússia. Até hoje você ouve analista internacional dos jornais por aí dizendo o seguinte: a Rússia anexou a Crimeia. O povo decide por 97%. Não, mas a mídia continua dizendo que foi uma anexação que o Putin fez, né? Agora, na Bielorrússia é imprevisível isso. Agora, o Putin sabe que se der esse golpe ali, ele enfraquece, né? Então, ele já ofereceu, inclusive, ajuda militar para o Lukashenko. Vamos ver aí se isso chega às vias de fato, né? Vamos acompanhar. Sim, vamos. Vamos para os Estados Unidos agora? Vamos falar um pouquinho sobre Joe Biden. Foi confirmado ontem candidato democrata à Casa Branca, na segunda noite da convenção do partido. Foi uma oficialização protocolar, já que desde que Bernie Sanders desistiu dessa corrida, Biden era o único a pleitear essa vaga de adversário de Donald Trump nas eleições que acontecem em novembro. E aí, professor Legene, como a gente faz a leitura desse momento de oficialização da candidatura de Joe Biden? Eu queria aqui fazer 3 observações comparando nossa democracia com aquela democracia. A nossa é melhor, viu? Não tenho ilusão, né? E aí estão 3 aspectos. Lá, eles podem votar pelo correio. Aqui não pode votar pelo correio. Aqui nós vamos, provavelmente em 2022, votar eletronicamente com total segurança. Lá não tem isso, não tem urna eletrônica nos Estados Unidos. A segunda coisa, lá é eleição em um turno só. Aqui, a Constituição de 88, ela deu esse direito democrático, e eu sou muito simpático a isso, de você votar livremente em quem quiser no primeiro turno, e no segundo, você vota não no candidato do seu coração, mas você vota num candidato pela razão. Ou seja, qual é o cara que tem condição de impedir que o pior ganhe? Essa é a lógica do segundo turno. Lá não tem, né? E a terceira lá é um colégio eleitoral, a eleição não é direta, né? Vira presidente quem tem 538, 270 votos, vira presidente. Não precisa ter os 538 votos. Por isso que eu sempre falei aqui, desde o começo do ano, não se iludam, o Biden está 12 pontos na frente nas pesquisas. Não vale nada. Não vale nada. Porque o que vale são os delegados do colégio eleitoral. E tem estado que, vamos dizer, tem 100 delegados. Se você teve 51%, você leva os 100 delegados. É o chamado direto. Você não tem a proporcionalidade, que é saudável, né? 51 a 49, não. Então, os estrategistas da campanha nem fazem campanha nos Estados Unidos inteiro. Fazem campanha nestes estados chaves, onde tem esse modelo, ou então uma quantidade muito grande de delegados. Então, a coisa é feita no papel. Pesquisa não vale nada. É só um indicador, né? Bom, nós também aqui começamos a comentar os Estados Unidos desde que tinham 13 candidatos, você lembra, né? Eu acompanhei o programa, o estilo de todas elas, eles e elas, né? A senadora Elizabeth Warren, que não é uma pessoa de esquerda ali dos 13 era só o Bernie Sanders, que infelizmente perdeu. Os outros eram, às vezes, máximo que você pode usar o termo é da ala progressista, não use o termo de esquerda, porque lá também não se aplica isso, ala progressista do Partido Democrata, porque a ala conservadora do Partido Democrata tem muita gente. O casal Obama, o casal Clinton, esse cara mandam, né? O tal do Deep State, né? É o Deep State do Partido Democrata. Então, eles controlam a máquina, né? E aí eles trucidaram, máquina de moer carne. O Bernie Sanders, coitado, ele não se apresenta como socialista, mas ele foi do Partido Socialista dos Estados Unidos lá na década de 60. E mantém os seus ideais e tal. A Elizabeth, né, era uma pessoa assim, que tinha posições um pouco melhores,
contra a guerra no Iraque, do lado dos palestinos, etc. Eu achei que o Biden, para compensar, porque o Biden é conservador, né, e é o picolé de chuchu dos Estados Unidos, né, que é o Alckmin de lá, né, conservador e anódino. Ninguém sabe o que ele fala, o que ele é, né, não tem carisma nenhum. Eu achei que ele fosse colocar uma vice, né, e nesse ponto o Bernie Sanders errou, ele retirou não, né? Ele não ganharia, então ele sai da disputa e apoiou no dia seguinte o Biden sem negociar tipo assim, olha, eu quero indicar o seu vice, eu quero influenciar no seu programa, nada, nada, nada. O Bernie aí, nesse ponto, olha, deixou a desejar, uma pena. E aí eu achei que, pelo menos para compensar o conservadorismo do próprio Biden, ele fosse indicar seria uma mulher, já se falava desde o começo do ano, e ele indicaria a Elizabeth. Indicou essa Kamala Harris, né, que não é do setor progressista, né, ela tem uma origem indígena, né, misturado com porto-riquenho, espanhol, de origem espanhola, né? Então ela tem essa mulher, então tem essa origem, vamos dizer, das minorias lá dos Estados Unidos. Então isso eleitoralmente parece que vai ajudar na campanha do Biden, né? E aí para concluirmos aqui, né? A Convenção Democrata dos Estados Unidos, nós também anunciamos isso lá em fevereiro, quando começamos como comentarista internacional aqui, ela é um grande show, né? É uma festa, assim, em cadeia nacional de televisão, vai para o mundo inteiro. Agora não pode, porque agora a pandemia proíbe, então agora tudo eletrônico. Mas eles têm lá os mecanismos dele de milhões de estadunidenses estão acompanhando e já foi votado eletronicamente, então o Biden já está ungido, né? Lá chama nomination, né? Ele foi nomeado, o termo que eles usam é nomeado candidato, não é indicado. Aqui a gente usa o termo indicado, lá é nomeado, né? Para nós nomear é indicar alguém para tomar posse num cargo, né? Lá é para ser o candidato. Então ele já está indicado, já ganhou, já foi votado, não há mais nenhuma dúvida. Hoje espera-se o discurso duro e contundente que diz que o Obama vai fazer, né? Vai bater duro no Trump e também vai falar a Kamala Harris, né? Vamos ver, acompanhar o que eles vão falar, né? E aí amanhã ele encerra a convenção democrata, o Biden faz o pronunciamento. Vamos prestar atenção. Uma última observação. Como lá não tem 2 turnos, o setor mais progressista daquela sociedade, que eu espero que não fique em casa, porque lá o voto é facultativo, vai votar útil, é chamado voto útil, né? Aqui no Brasil a gente adota isso, mesmo tendo 2 turnos, muitas vezes certas fatias do eleitorado escolhem já no primeiro turno um nome menos ruim, porque senão vão 2 ruins para o segundo turno. É o chamado voto útil. Lá eles vão praticar isso no primeiro turno. Eu falo com amigos estadunidenses, gente do Partido Comunista dos Estados Unidos, eles dizem que a grande maioria vai votar no Biden, não porque gosta dele, né, mas porque é o único, não é o melhor, é o único instrumento que se tem para barrar o que tem de pior, que é o fascismo, a extrema-direita e o sionismo cristão, que tem no Donald Trump esta figura de projeção internacional e o seu filhote aqui no Brasil, né, que vai ficar em maus lençóis, né? Até por isso nós brasileiros, né, deveriam aí meio que fazer uma certa torcida para o Biden ganhar, porque esse aqui vai ficar em maus lençóis, não vai poder, né, dizer eu te amo, Biden, porque o Biden não o ama, né? Já até deu declarações assim de críticas a muita coisa que ele está fazendo, queima da Amazônia, a vice dele é a mesma coisa, né? Então, evidentemente que eles já estão em campanha pelo Trump, desde o filho dele usa boné, né? Um deputado do Brasil usa boné de um candidato dos Estados Unidos, né? Vamos aguardar ansioso por essa eleição em novembro lá nos Estados Unidos. E um último assunto, para a gente encerrar, mas é importante comentar também, a situação do Líbano. Queria que você nos atualizasse, professor, sobre a situação atual do país, do Líbano.
Então, são três temas hoje assim altamente profundos, e aí sobrou aí os 5 minutinhos finais, né? O Líbano continua devastado. Você deve ter recebido, milhões de pessoas receberam um vídeo feito por drone que filmou Beirute de cima, entra dentro dos prédios, etc. Aqueles drones pequenininhos que têm mobilidade. Parece uma guerra civil, aquela que eles viveram de 75 a 90. Tudo destruído. O prédio não desabou, mas os móveis internos de todos os apartamentos foram destruídos, os vidros foram quebrados, as esquadrias de alumínio entortadas. É impressionante. Então, 300 mil de uma população aí de 1.200.000, eu não sei exatamente a população de Beirute. 300 mil desabrigados. Então, uma situação humanitária muito grave, que o Líbano nunca tinha vivido. O primeiro-ministro renunciou a sexta-feira retrasada, mas ele continua no governo, porque não pode desmontar o governo, porque tem que prestar uma série de serviços à população. Então, ele é primeiro-ministro interino. As conversações estão em andamento para formar um novo governo. Tudo indica que vai ser um governo mais amplo, que eles chamam de unidade nacional. O governo que renunciou era o que eles chamam de governo de uma só cor. Era governo de uma coligação chamada 8 de março, que é a coligação mais progressista. Não use o termo esquerda, não vale para aquela realidade, né? Talvez, então, eles façam uma composição com a outra coligação, que é a chamada 14 de março, que é a coligação mais, essa sim é conservadora, né, de direita, amiga dos Estados Unidos, amiga de Israel, né? Agora, mesmo voltando a ser primeiro-ministro, aquele que já foi, tal de Saad Hariri, que é filho do que foi assassinado em 2005, o Rafik Hariri, mesmo que ele volte, não sendo um governo de unidade nacional, com o Hezbollah com grande destaque, muito dificilmente ele consegue puxar o Líbano para a órbita dos Estados Unidos e descolar o Líbano da órbita do arco, do eixo da resistência, que é onde o Líbano está hoje, né? O segundo aspecto mais importante que nós tínhamos para falar, que está diretamente ligado ao Líbano, foi a sentença lida ontem no Tribunal Penal Internacional de Haia, né? O juiz, 18 páginas, ele leu a sentença, que era um tribunal formado pela ONU, especificamente, isso aí, especificamente, aquele lá é o Saad Hariri, no fundo ali, parece. Era um tribunal especificamente formado pela ONU, mas que atua dentro do Tribunal Penal Internacional. E hoje, esse juiz que tá falando aí, leu a sentença, uma sentença arrasadora contra aqueles tais, os investigadores, né, que, indicado pela ONU, indicado pelo governo libanês de direita da época, em 2005, né, eles falsificaram provas, né, ou não produziram provas suficientes, e o juiz desmoralizou os caras, né? Evidente, né, que são 4 generais acusados, né, generais presos e tal, 4 generais acusados. Quem é que limpa a credibilidade, né, a imagem, a história de um cara desse, né? Você viu aqui nós vivemos esse negócio da delação do Palocci, véspera da eleição de 2018, né? Quem é que limpa? Eles mancham a biografia das pessoas e no jornal, quando é para falar contra, sai manchete. E aí, quando é para desmentir, sai uma notinha lá no pé de página. O Líbano está vivendo isso, não é? Eles atacaram esses generais, foram chamados de bandidos, de criminosos, de assassinos, né, de ter matado o Rafik Hariri. Agora, o mais importante, todo mundo esperava que a decisão do juiz, com base nas provas falsificadas por essa turma aí, advogados, promotores indicados pelo governo libanês e pela ONU, se esperava, nós até comentamos aqui, eles adiaram, né, na semana da explosão, ia ser na sexta, a explosão foi na terça. Eles adiaram para ontem, dia 18, né? Nós estávamos com o pressentimento que as coisas poderiam piorar se eles apontassem o dedo, não, foi o Hezbollah e foi a Síria que foram o mandante. Eles saíram fortalecidos. A Síria e o Hezbollah. Não há prova nenhuma. É como se o juiz absolvesse o Hezbollah e absolvesse a Síria. Ainda criticou
os investigadores que foram incompetentes e falsificaram provas. Então, foi uma grande decisão, uma grande notícia. Isso eleva o ânimo do pessoal no Líbano, porque o Hezbollah, como eu já disse aqui, ele é uma organização, um partido muito popular lá, né? Então, eram essas as notícias do mundo hoje. É interessante que a gente feche esse capítulo realmente, porque você tinha comentado, de fato, sobre esse julgamento importante que estaria para acontecer. Então, fechado esse capítulo agora com essa decisão do tribunal. Professor Legene, muito obrigada, muito agradecida pela participação. Como sempre, recebemos um monte de comentários elogiando as suas leituras sobre a geopolítica mundial. Então, eu sou só agradecimentos. E um beijo grande para você até quarta-feira que vem. Obrigado, beijão. Tchau, até. Até.